Queridos irmãos, uma boa noite. Estou um tempo sem gravar alguns vídeos, mas estou aqui novamente pela graça de Deus, pela oportunidade que Deus me concede mais uma vez de poder falar de Deus. E esse tem sido o meu objetivo de vida, sempre falar de Deus em tempo e fora de tempo. Deus tem que ser anunciado, a sua palavra tem que ser proclamada. E hoje eu separei aqui na Bíblia o livro de Romanos. E nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é sobre Paulo e os moralistas, tá? E é um tema para a nossa conscientização, para uma análise com muita humildade e com muita reverência diante de Deus, a quem iremos tratar, que eu te conclamo a olhar para dentro de si, tá? E fazer uma reflexão. Meu amigo e amiga querida, eu quero te convidar, como já havia dito, a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, tá? Será no capítulo 2, até o versículo 5 nós iremos ler. Este que é o maior tratado teológico de Paulo. Ele é rico em ensinamentos, claro, para quem deseja viver uma vida verdadeira com Deus. Mas antes de fazer a leitura do capítulo 2, verso 1, do 1 até o 5, queria fazer uma observação quanto à nossa relação com Deus no capítulo 1, verso 7 da mesma carta aos Romanos, onde Paulo diz assim, capítulo 1, 7, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamado para ser de santos, a todos os que estão em Roma, melhor dizendo, chamado para ser de santos. Preste atenção aqui que a santidade é tanto uma dádiva quanto uma exigência de Deus. Os santos precisam santificar-se. Todos que creem em Cristo são santos, gente. As pessoas têm dificuldade de entender isso. E chamados para se santificarem. Guarde essa observação para que você possa entender o que iremos ler no capítulo 2, porque o conceito de santidade de muitos é externo e não interno. Diz o capítulo 2 lá no versículo 5, meus queridos, diz assim: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Paulo faz uma pergunta. Ou és a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando, aleluia, que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento, mas, segundo a dureza do teu coração impetinente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Então, estamos diante de um... Eu gostaria, queridos, preste atenção. Eu gostaria que você imaginasse a seguinte cena agora. O apóstolo Paulo, no espaço público na cidade de Roma, para quem essa carta foi endereçada. Ele reafirmando o que ele disse no capítulo 1, verso 18, quando ele também fala lá a seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Paulo aqui neste versículo começa a dizer que aquela sociedade que ele vivia, onde os pagãos que nunca ouviram falar de Deus, que não conhecem a lei de Deus, mesmo assim, eles estão debaixo da condenação de Deus. Isso é um tipo de mensagem que as pessoas não
não gostam de falar muito, mas é preciso abordar. Por quê? Porque Deus se manifestou na consciência deles. Paulo vai falando e as pessoas vão, naquele contexto, se ajuntando a ele. A ira de Deus, ele continua, se revela do céu contra vocês, a consciência de vocês acusam isso. Paulo continua, e o mundo ao nosso redor, o mundo criado também, dá testemunho que existe um Deus. E que esse Deus não é criado e que, portanto, a idolatria de vocês, ele diz para aquele povo, é uma desonra a esse Deus. E ele continua, porém, vocês estão tirando essa verdade de Deus em mentira, tornando, né? E não só isso, gente. Paulo continua lá no versículo 24, salvo engano, do capítulo 1, porque vocês rejeitaram a Deus, estão vivendo nessa imoralidade. Quando Paulo está falando, de repente, assim no meio da multidão, ao lado de Paulo, aparece uma pessoa dizendo, é isso mesmo, tá certinho, Paulo, pode continuar. Paulo, então, olha para o lado, imaginando, um exercício de imaginação, e continua, vocês mudaram a verdade de Deus em mentira. Vocês estão honrando a criatura ao invés do Criador. Daí, um cidadão diz, é isso mesmo, tá correto, muito bom, Paulo, pode continuar. Paulo então continua dizendo, e vocês se deram a inversão da coisa natural, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza diante de Deus. E lá no fundo, outro cidadão dizendo, é isso mesmo, Paulo, essas pessoas são assim mesmo, faz tudo errado. E continua enquanto Paulo discursa apontando o dedo. Paulo continua a partir do verso 28. Vocês estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Daí, o homem, é isso mesmo. Lá atrás, alguém fala no meio da multidão. Eles são possuídos de inveja, Paulo continua, homicídio, contenda, dolo, malignidade, são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Gente, são 21 pecados que Paulo enumera nessa fala. Lá no verso 32, Paulo afirma que as pessoas sabem a sentença de Deus, que vai condenar todas aquelas pessoas que fazem e praticam isso. Então, a partir disso, o homem começa a bater palma lá para o discurso de Paulo. É isso aí, Paulo. Em determinado momento, Paulo se vira para ele e diz, portanto, você também é culpado. Você que julga, porque nisso que você condena os outros, você a si mesmo se condena. É o que está acontecendo aqui, gente, no capítulo 2, da qual nós lemos. Depois de ter passado a condenação sobre os gentios e pagãos, depois de ter pronunciado a sentença de Deus de que eles são passíveis da morte eterna, porque pecam contra a luz e desobedecem a Deus, Paulo agora se vira para os moralistas. Os moralistas são aquelas pessoas que ouviram o capítulo 1 e disseram, é isso mesmo, tem que ser condenado mesmo, todos eles erraram. Esses são os moralistas. Interessante que a coisa não mudou não de lá para cá. Agora, para a surpresa desses moralistas, Paulo gira a metralhadora em sua direção e diz, portanto, você também é tão culpado quanto eles. Vocês que julgam, vocês que condenam,
Por que Paulo faz essa observação? Né? Porque ele diz, vocês fazem as mesmas coisas que também eles fazem. É o pecado consciente deliberado. E a partir do verso 1 até o verso 5 do capítulo 2, você tem o apóstolo Paulo, dirigindo-se ao interlocutor imaginário. Essa era uma figura de retórica muito comum naquela época, chamada de diatribe, em que uma pessoa que estava falando, um filósofo, um palestrante ou um orador, se dirige a uma pessoa imaginária que inicia o seu diálogo para dar força e vida ao seu discurso. Então, aqui Paulo começa a dar vida a esse homem imaginário, que é uma pessoa que está concordando com o que ele está dizendo no capítulo 1, julgando e condenando os gentios. Preste atenção, queridos. Paulo se vira para ele e faz cinco acusações, usando desse recurso de retórica com esse opositor imaginário. A partir do capítulo 2, ele vai mostrar que não somente os pagãos que ele apontou no capítulo 1, que estão perdidos diante de Deus, mas também os judeus, que receberam a lei de Deus. Eles também estão condenados igualmente. Então, e ao passar dos pagãos para os judeus nessa transição, Paulo inclui um tipo de gente como os gentios, que não era exatamente como aqueles que ele descreveu no capítulo 1. É preciso separar isto. Quando a gente lê o capítulo 1, a gente tem a impressão que no mundo de Paulo, lá na Roma Antiga, só havia gente devassa, gente corrompida, gente entregue, né, aos prazeres mais escabrosos possíveis. Mas não é verdade esse raciocínio. Na época de Paulo, gente, havia filósofos como, por exemplo, os estoicos, que tinham um alto padrão moral, que condenavam a luxúria, a inveja, condenavam a busca pelo poder e a imoralidade, entre outros. Então existia um padrão moral, por exemplo, em algumas filosofias, mas também havia os judeus. Entre todos eles, os judeus eram o pior de todos, porque o judeu, gente, havia recebido a lei de Deus, tinha recebido os mandamentos da aliança de Deus, feita através dos sacrifícios e do altar no templo, dos serviços dos sacerdotes, que entendiam que eles estavam numa categoria à parte das demais pessoas, dos escritos dos judeus. Especificamente no período intertestamentário, eu tenho até este livro aqui, onde se encontra relato que os pagãos são o combustível do fogo do inferno. Em outras palavras, eles estão dizendo, olha só, que Abraão está na porta do inferno, sentado numa cadeira, para não deixar nenhum pagão entrar. Por isso os judeus eram os piores. Todos os judeus entrarão no reino do Messias, mas os gentios todos serão jogados no inferno. De todas as pessoas que costumavam julgar os outros naquela época, como eu havia dito, assim me repito, o judeu era o pior. Se comparar com os crentes atuais, se nós compararmos com os crentes atuais do nosso tempo, não será mera coincidência, porque vivemos realidade semelhante à época. Por este motivo, Paulo, no capítulo 2, vai tratar deles ou de nós, hein? Só que antes de fazer isso, Paulo põe essa condenação geral às pessoas que costumam criticar os outros, mas fazem as mesmas coisas que elas criticam nos outros. Devemos chamar, com certeza, essas pessoas de
moralistas. Mas nessa verdade é uma pseudo-moralidade dessas pessoas. Aqui nesses versos iniciais do capítulo 2, Paulo se volta com autoridade para os moralistas, seja pagãos ou filósofos como os estoicos, por exemplo, mas a partir do verso 4, o foco passa a ser os judeus. E fica claro que é para eles realmente que o apóstolo Paulo está dirigindo essas palavras aqui. Aleluia. Ele traz 5 acusações. Eu não sei se eu vou conseguir tratar de todas. Caso eu não consiga, eu vou gravar outro vídeo. 5 acusações contra os moralistas. A primeira delas está no verso 1. O moralista é aquele que julga e condena os outros. Esses são tão culpados, gente, e sem desculpa, quanto os pagãos que eles mesmos condenam. E diz lá no verso 1, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, faz o mesmo. Pensa nisso, na sua trajetória com Deus, como tem sido o seu comportamento a respeito disso. Então, Paulo aponta que a raça humana toda está debaixo do juízo de Deus. E o fato de uma pessoa que aponta o erro de outros não a faz melhor diante de Deus, não as torna melhor, pelo contrário, querido. Tem pessoas que, ao apontar o erro dos outros, elas se sentem melhor, elas acham que isso a justifica. Na verdade, aumenta até a sua responsabilidade, porque está fazendo a mesma coisa que ela ou ele está condenando. Então, a primeira razão que essas pessoas estão condenadas, quanto os pagãos, é que elas praticam os mesmos atos que elas mesmas estão condenando. Então há uma contradição aqui muito grande que diante dos olhos de Deus não há como ocultar. A segunda ainda está no verso 1, é que eles sabem que existe uma sentença de morte passada por Deus contra os que praticam essas coisas. Veja que o verso 1 aqui do capítulo 2 começa com a palavra portanto. Portanto. A ligação aqui é com o verso anterior, do capítulo 1, versículo 32, quando Paulo diz que os pagãos conhecem a sentença de Deus, a sentença de morte contra os que praticam essas coisas que ele descreveu aqui. Portanto, o moralista também está condenado, porque ele, semelhantemente, também sabe disso, gente. Porque ao dizer que a imoralidade dos outros está errada, esse pessoal aí é pecador consciente e deliberado. Ou seja, ao fazer isso, o moralista sabe, ele se condena, sabe que essas coisas estão erradas. Ou seja, ao praticá-las, então, eles caem na mesma situação do pagão, com um quê de dolo e hipocrisia, com H maiúsculo, que faz as coisas erradas, sabendo que seus atos são errados. Assim age todo moralista. Preste atenção nisto, porque pode transformar a tua vida. Essa é a segunda razão pela qual eles estão condenados. A terceira razão a que Paulo se refere é que, ao pronunciar a condenação dos pagãos, dos ímpios, dos imorais, os moralistas estão se autocondenando. Na verdade, está dando a sua própria sentença diante de Deus, da qual iremos tratar. A gente não pode esquecer que a gente está lidando com Deus que sabe de tudo. Veja no verso 1, o que julga o outro, a ti mesmo te condenas. Porque eu dizer o seguinte, esse pessoal é mentiroso, ele está condenando ele mesmo, porque ele também mente. Olha esse pessoal, gente, é cheio de inveja. Quem ele está condenando? Presta atenção, ele mesmo.
porque ele também é cheio de inveja. Tu diz que o outro tem inveja, mas tu também é cheio de inveja. Mas esse pessoal é ingrato, na verdade, ele está condenando a si mesmo, porque ele também é ingrato. Então, no que ele condena a outro, ele está pronunciando a sua própria sentença. No que a palavra que aparece aqui no verso 1, portanto é indesculpável, é aquela mesma palavra que a gente viu alguns sermões atrás no capítulo 1, na verdade a gente não viu, né? Está lá no capítulo 1, verso 20, eu não sei se eu li, mas eu li aqui, eu estava lendo sozinho. Quando Paulo, depois de dizer que o Senhor se revelou na natureza, dando testemunho de si mesmo, ele conclui dizendo que tais homens são indesculpáveis. Mas agora não só os pagãos, que não ouviram a lei de Deus, mas também o moralista, aquele que julga porque recebeu a lei e se acha que o seu julgamento vai aproximá-lo de Deus. Ele está achando que ao julgar o outro, ele vai se aproximar de Deus, quando na verdade o está colocando mais distante do Criador, porque a hipocrisia é algo que entristece a Deus. Aquele que condena os outros está se colocando no mesmo ato, sendo ele tão indesculpável quanto os pagãos da qual eles estão condenando. Talvez um bom exemplo, eu acho que é o melhor exemplo que nós temos aqui, no que Paulo esteja se referindo, é o caso tão conhecido do rei Davi no Antigo Testamento com Betseba, ou Betsabá. Nós lemos lá no do segundo livro de Samuel, que Davi adulterou com uma mulher de seus generais. E a mulher engravidou, essa mulher era Betseba. E para encobrir o seu adultério, Davi mandou que o seu general fosse colocado na frente de batalha para que morresse. Logo, o seu pecado fosse ocultado. Até o dia em que Deus envia um profeta até o rei, Interessante que o profeta começa contando, gente, uma história dizendo para Davi: aqui no teu reino tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas. O profeta está falando com o rei Davi. Ele recebeu uma visita importante e ele quis oferecer um churrasco, vamos assim um exemplo, né, para o seu visitante. Um exemplo aqui para ficar claro. Ele que tinha muitas ovelhas, ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, ele olhou para a ovelhinha do vizinho pobre, que só tinha uma. O vizinho era pobre. O que o vizinho rico fez? Tomou a ovelhinha do vizinho pobre e a matou. E o profeta pergunta: o que o Senhor, rei, acha disso? E aí está a nossa sentença. Cuidado! Davi dá uma sentença de imediato. Ele julga muito fácil os outros. Esse vizinho merece a morte. Como que alguém fez um negócio desse? Essa pessoa é digna de morte. Desculpa. Repara que a pessoa, quando está afundada no pecado, nas trevas, é incapaz de enxergar a lama que se encontra. Isso aqui é muito sério. Então o profeta Natan coloca o dedo assim no nariz dele, no nariz de Davi, diz: tu és este homem. Essa história é sobre você, Davi, que tomou a mulher do seu próximo e matou o seu marido para esconder a sua sujeira e vergonha. Ou seja, ao condenar aquele homem rico que tinha tomado a ovelhinha do pobre Davi, a ovelhinha do pobre, Davi se condena porque ele mesmo dá a sua própria sentença. É impressionante. É disso que Paulo está falando aqui. Todas as vezes que nós apontamos o dedo para alguém, nós estamos dando a nossa própria sentença. É aquela máxima, ó, 1 para lá, 3 para cá. Diante de quem? De um Deus que vê tudo. Mas é preciso fazer um apontamento aqui, tá? O apóstolo Paulo, presta muita atenção nisso, não está impedindo o julgamento justo. Paulo não está impedindo o julgamento justo aqui. Por quê? Porque haverá situações que nós iremos precisar avaliar comportamentos
e atitude das pessoas e chegarem a alguma conclusão. E de onde a gente tira isso? Lá em Mateus capítulo 7, verso 1, Jesus diz lá: não julgueis para que não sejais julgados. Mas logo adiante ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eu só identifico o falso profeta se eu tiver um julgamento, mas esse julgamento é justo. Veja, como eu e você teremos cuidado com os falsos profetas se nós não entendermos quem é quem? Quem é o joio no meio do trigo, por exemplo? Isto é, não julgamos as ações potenciais de anticristo? Não devemos julgar? Sim, devemos. Então haverá momentos, gente, que o próprio Jesus nos alerta a examinar comportamentos desviantes. Desculpa, aqui está, né? Perceba que não é este tipo de julgamento que Paulo está colocando em xeque aqui, mas do comportamento hipócrita de pessoas que estão sempre prontas a criticar e afundar a vida dos outros, mas não estão enxergando o mar de lama que se encontra, a sua própria concupiscência, o seu próprio pecado. E na época de Paulo, que os moralistas estoicos, filósofos e os políticos de Roma, especialmente os judeus, que gostam de condenar o resto da humanidade, eles se esqueciam, né, que eles mesmos praticavam as mesmas coisas, ou até pior. Então, essa é a primeira coisa que Paulo diz ao moralista. Essa é a primeira coisa que Paulo revela a eles e a nós. Ou seja, você é tão culpado quanto o pagão que você está condenando, porque faz as mesmas coisas e sabe que essas coisas estão erradas. E fazendo isso, você se autocondena. Então, essa mensagem é um alerta, né? A segunda coisa que Paulo diz, está no verso 2, é que ele, né, ele quem, no caso aqui? O moralista, que será julgado por Deus, pelo Deus verdadeiro no juízo final, né? Então, perceba que, e bem sabemos, salvo engano, né? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Erramos porque não conhecemos a Escritura e porque também conhecemos e não a praticamos. Paulo faz um ponto de contato, de concordância com os moralistas, isto é, eu e você sabemos que Deus julga com verdade as pessoas que tais coisas praticam, ou seja, Deus é verdadeiro e não faz acepção de pessoas em seu julgamento. Todos estão no mesmo barco, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. E não há, aos olhos de Deus, hierarquia de alma, gente. O judeu não é superior. Na antiga aliança, né? Na antiga aliança, como eu vou trazer essa informação? Tudo dependia de nós, nada dependia de Deus. Na nova aliança, tudo depende de Deus e nada depende de nós. Na nova aliança. Então, não há mais, Deus quebrou esta barreira de povo superior. Todos nós estamos, aos olhos de Deus, na mesma condição. Então hoje eu percebo o comportamento, a palavra de Deus é tão viva e eficaz, gente, como ela mesma se revela, que tu olha hoje a igreja brasileira, que o comportamento é o mesmo, gente. Pessoas que colocam um blazer, que tem um cargo ministerial, que frequenta a igreja, que faz a obra de Deus, elas inconscientemente se acham superiores às outras e que tem uma procuração de Deus para ficar apontando o erro dos outros, se esquecendo que ela também é pecadora. Que tenhamos cuidado com isto, porque estamos lidando com um Deus santo, que nos exige santidade, e essa santidade ela tem que começar de dentro para fora, não é apenas o externo, né? A santidade de Deus exigida é de dentro para fora. É quando você está no seu silêncio, no seu quarto, quando ninguém está te vendo, você age como um santo. Não é para que os outros possam ver, igual os fariseus faziam. As pessoas tinham que ver as suas obras lá. Então é muito fácil ser crente
para que as pessoas vejam, você pode se maquiar, né? Maquiar e dizer que você é um pedra 90, é um exemplo de vida, quando no seu particular você, com perdão da palavra chula, você é um lixo de mau exemplo. Então é entre quatro paredes, é o que você está fazendo no seu celular. Queridos, todos nós pecamos, mas guarde isso, enquanto a vida é esperança. Então logo, se você pecou, como eu já pequei, tá? Mas tu odiou aquele pecado, nunca mais voltou a praticar aquela conduta que um dia entristeceu a Deus, tu se arrependeu. Mas se você pecou, entristeceu a Deus, chorou, você chorou, mas você depois voltou a praticar aquilo, você não se arrependeu, você é um Judas Iscariote. Cuidado. Que Deus abençoe a tua noite, que este vídeo possa contribuir para a sua vida espiritual, para o teu crescimento, para a nossa vida diante de Deus. Que Deus abençoe esse seu final de sábado, o seu domingo, que você possa se arrepender dos seus pecados, buscar uma vida de relacionamento, de santidade diante de Deus, buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é uma exigência. Se aproxime de Deus e peça a Ele para aquecer teu coração e deixar o teu coração sensível quanto ao teu semelhante. Eu tenho certeza que o céu será o teu limite. Até a próxima. Deus te abençoe. Uma boa noite.